Banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Gorda. Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do Banha da Cobra, um episódio número 68, estamos perto do número da Furunfa, muito bem. Mais uma vez o Vando está a atelar de trabalho, portanto não vai comparecer, vamos prosseguir com o show porque o show tem de continuar. Eu tive então vários eventos que queria enaltecer durante a semana, aqui apontados na pauta, mas não vou abordar todos porque fica exaustivo e fica chato. Portanto eu vou começar pelos efetivamente mais chatos que consegui encontrar para tentar estabelecer aqui alguma coisa que entretenha pelo menos. Vocês lembram-se daquele senhor que eu falei na semana passada, o Jussie Smollett, o gajo que fingiu o crime de ódio e não sei o quê, que depois foi condenado a 6 meses por uma mentira, que caso se verificasse ou se tivesse sido provada como verdade de alguma forma remota, as pessoas acusadas, culpadas ou não, iriam ter penas pesadas em relação ao que fizeram. Pois é, este rapaz não só teve uma sentença esquisita e estupidamente curta, de acordo com aquilo que nós daquilo que foi apurado, não é? Como ele não vai cumpri-la porque ele já foi libertado. Ele teve preso uma semana e estava na ala psiquiátrica. Recordo-vos que ele estava na ala psiquiátrica. Não vos recordo que ele estava na ala psiquiátrica, eu não tinha dito. Eu recordo-vos porque que ele estava na ala psiquiátrica. Ou contextualizo-vos melhor assim. Ele estava na ala psiquiátrica porque, na sequência daquele episódio muito caricato dele dizer à juíza que não estava suicida e de que caso lhe acontecesse algo não foi ele que fez, então naturalmente que lhe puseram numa ala em que ele não pudesse recorrer a qualquer tipo de meio para que pudesse cometer o possível suicídio de qual ele diria já, estava a dizer à partida que não iria fazer. Naquela, ok, este gajo mentiu sobre um crime e até agora está a dizer que é verdade. Se ele agora está a dizer que não é suicida e que poderá ter o risco de morte, sabe-se lá porquê, então ele se calhar tem a chance possível de, só para ir à frente com a mentira dele, tirar a própria vida, para ter alguma validade. Então vamos pô-lo na ala psiquiátrica com os acolchoados e tal, de maneira que ele no máximo bata com a cabeça e sinta uma grande enxaqueca apenas. Foi assim que aconteceu. Entretanto, eu nem quero ler, eu nem quero saber porque é que ele foi libertado passado uma semana. Acho que houve um recurso qualquer, disseram é que tal com medo do Covid e não há meios dos estabelecimentos prisionais e medo e tal, e o crime não compensa, não sei o quê, os riscos e tal, etc e tal. Acho que foi por aí. Não me interessa sinceramente, estou um bocado cansado desse assunto e estou um bocado indignado demais pelo facto deste senhor ter literalmente brincado com as autoridades que já por si só são altamente falíveis e que têm coisas mais graves com que se preocupar, como por exemplo, como a gente já vai ver mais à frente, no caso muito português e muito próprio, com os problemas institucionais e estruturais das próprias entidades, ainda tem que perder tempo à procura de um crime que não aconteceu para acusar um gajo desse mesmo crime que não aconteceu para depois não sequer cumprir pena. Portanto, isto está tudo completamente ao contrário. Nem sei o que dizer. O que me fez pensar, sim, agora fazendo então a transição, fez-me pensar no que de Portugal tem de melhor em termos de magistratura, em termos de lei, os episódios mais caricatos. Eu vou tentar não citar os óbvios, apesar de chamar aqui nomes bastante conhecidos para quem estiver um bocado mais informado nesta onda de indignação que vos convido a participar comigo, a surfar comigo, melhor. Eu estive então aqui a fazer uma pequena retrospectiva e encontrei aqui alguns casos que me deixaram com o sangue a ferver, efetivamente, porque há uns tempos atrás com o Wanda eu tive a consideração de que a justiça não é o problema, é a implementação da justiça, porque a justiça é feita com visa a todos, ou seja, com visa a todo e qualquer cidadão que cumpra ou que não a cumpra a ser punido como tal, proporcionalmente. No entanto, há cidadãos e há maneiras de proteger esses cidadãos que são afetas a uns e não afetas a outros e tudo mais. E eu pensava que o principal problema da justiça era esse. Começava com a classe dos acusados a classe dos acusados e das vítimas que procuram justiça ou que são o alvo dessa justiça. Depois, numa escala a seguir da cebola, numa camada a seguir da cebola, pensava eu que era problema dos advogados, que a justiça infelizmente é uma coisa que na verdade se verifica a que melhor se pode provar e não aquela que efetivamente
acontece em vários casos, o que advém obviamente da classe das pessoas que são acusadas e das que procuram justiça, e da classe dos advogados e da quantidade de advogados que procuram então defender ou acusar, assim sucessivamente. Mas não, eu penso que isto são meros atores neste teatro desolador que é o sistema judicial, e eu vou falar do português em particular porque, pensando eu que isto são meras peças, são meros ingredientes que compõem o prato final, que é esse punhado de comida gourmet de merda que nos é servido diariamente através das comunicações sociais, não é? Eu tenho então a ideia de que um grande problema nisto está ainda mais nos juízes, naqueles que são designados e que teoricamente se prepararam para fazer juízo do que se defende e que se acusa no processo de julgamento, não é? De julgado. Eu acho que esses sim são das coisas mais são das entidades mais escabrosas por causa da responsabilidade que têm e face a essa responsabilidade por causa das decisões que tomam. E agora vou começar aqui a dar exemplos concretos. Vamos lá ver. Temos aqui uma juíza que reduz a pena a violador alegando que a vítima enviou sinais aos homens. E eu passo a ler a notícia. É muito curto e muito simples. Obrigado, CMTV. Um português de 33 anos foi condenado a 4 anos e 3 meses de prisão por ter violado uma rapariga no passado mês de fevereiro na Suíça. Mas uma juíza reduziu-lhe a pena culpando a vítima, decisão que está a gerar grande polémica. O violador jurou inocência e recorreu alegando que viu a vítima ir para casa de banho de um bar com um homem e que, por isso, parecia ser uma rapariga fácil com se importar e ter relações sexuais desprotegidas. Bem, o salto lógico aqui é grande. Este sujeito, ao alegar isto, espero eu que ele tenha comido bananinha para ter o magnésio para não dar a ruptura das articulações, porque na verdade isto dá distensão muscular, este salto lógico, não é? Espero bem que ele tenha aquecido bem os membros. Mas pronto, a estupidez das afirmações deste senhor, uma vez que isto está a ser transitado em julgado, só a ele cabe a noção de as ter eventualmente em ato de contrição quando estiver preso, não é? Porque se ele tem esta capacidade distorcida de ver os factos e de os interpretar, obviamente que não está nas mãos dele, e por isso é que existem os tribunais, obviamente não está nas mãos dele única e exclusivamente a capacidade, felizmente, ou infelizmente, não sei, de tomar estas decisões com base nestas análises dedutivas altamente silogísticas e quase sofistas, que é estúpido. Pronto. Já lhe dei muito crédito, dei-lhe muitos adjetivos, é estúpido só. Continuando, nessa noite acompanhou a casa com um amigo. Um agarrou-a por trás e o outro violou-a. A juíza Liselotte Hans decidiu reduzir a pena do violador, alegando que a vítima enviou sinais aos homens com a sua própria roupa provocadora e atitude sedutora, consentindo o ato visto que foi breve. Esperem lá que eu tenho que procurar outra matéria, que isto acabou aqui. E há umas quantas perguntas que eu gostaria de ver respondidas. Só naquela. Dê-me só um segundo. Eu pensei que tinha preparado isto. Pensei eu. E eu pensava que isto era um caso português. Mas não, afinal não. Não interessa, olha, como isto não se passa em Portugal também, pronto, fica aqui a reparo que, pelos vistos, a corrupção, eu não estou a falar em corrupção direta do género, alguém pagou esta juíza para tomar esta decisão, ou alguém paga juízes, o que é altamente passível de acontecer. Ninguém é incorruptível. Eu acho que toda a gente tem o seu preço. Há uns é que definem o seu preço inatingivelmente alto, portanto acho que ninguém é incorruptível. Mas pronto, isto é um exemplo do Além Fronteiras, que não seja Estados Unidos, que é ridículo, porque pronto, né, a gente conhece, por causa do justiça e tudo mais, mas fica aqui o exemplo também, pronto, que não é nem tudo são rosas lá fora e tudo mais, ainda por cima na Suíça e tal. Está bem, então vá, isto vai fora, vamos falar então do nosso amigo que é o dos mais conhecidos e que mais bati aqui no podcast, porque mais que crime violento quase até, que me irrita, é o crime colarinho branco, porque
pela simples impunidade que existe. E por se determinar um crime sem vítimas, aparente, mas que na verdade, e verificando-se, por exemplo, situações como os lesados do BES, etc., são crimes que são possíveis de ter vítimas e que não as atentam apenas no curto e médio prazo, como por exemplo uma violação, que já é médio e longo, como uma violação ou como uma agressão ou mesmo um homicídio, né? Atentam à vitimitude, se é que é a palavra, ou atentam ao trauma, melhor assim, por gerações, como por exemplo nos lesados do BES. Há pessoas que investiram toda a sua vida e perderam tudo porque foram induzidas a investir, e entretanto isso vai de acordo também com a discussão do género, mas alguém obrigou-te a investir, não sei o quê, pronto, enfim, acho que também há a situação de aplicações de capital ilegais do género, pegaram só no dinheiro, emprestaram e acabou e tudo mais, portanto a gente percebe que não é bem assim, não recai tudo apenas no crime colarinante, não recai tudo apenas no burlado, se bem que na burla eu tenho também uma concepção de que sim, há uma responsabilidade do burlão que burla, mas também há a responsabilidade do burlado que não se responsabiliza como burlado, que parece que é tipo, não sabia, então eu fiz, então pronto, mas pronto, isso é outra questão também. Mas aqui vamos falar do Sr. João Rendeiro, obviamente, que como vocês deverão estar recordados, porque são pessoas devidamente informadas e bastante conscientes do que se passa no dia-a-dia, foi um senhor que cometeu os crimes que cometeu, foi acusado e julgado com sucesso, foi condenado, e antes de cumprir pena fugiu, porque houve um conselho de magistratura qualquer, ou não é um conselho de magistratura, houve um juiz ou uma juíza ou whatever, ou um tribunal, porque isto é muito interessante, que há certos casos aqui que eu vou ler que eles só referem a tribunal, não dizem o nome do juiz ou da juíza, referem só ao tribunal, decidiu que, não sei se é para proteger não sei, enfim, vamos lá ver uma coisa. João Rendeiro fugiu da Europa para não cumprir pena. João Rendeiro informou a justiça de que ia passar uns dias a Londres e que regressaria no dia 30 de setembro, mas quando avançar teve aí, já saiu de Inglaterra de avião para um país fora da Inglaterra e não tenciona regressar a Portugal. Ao canal SAP garantiu que está no estrangeiro e não pretende regressar. O antigo líder do BPP está condenado em 3 processos apenas de 10, 5 e 3 anos de prisão. Vai assim fugir à justiça portuguesa e não se apresentará para cumprir qualquer pena. Pronto. Amanhã o ex-banqueiro tomará uma posição junto dos titulares dos vários processos a que já foi condenado, onde deverão ser explicadas as razões desta fuga. Portanto, recorde-se, este senhor foi condenado, a equipa de acusação formulou que ele tinha perigo de fuga e apresentou as razões pelas quais ele tinha perigo de fuga, que tem a ver então com a matéria aqui de que o BPP avisou as autoridades de que Rendeiro poderia fugir, mas a justiça não foi a tempo. E o que pediam então os advogados do BPP? Que os juízes dos 3 processos a que Rendeiro já estava condenado reavaliassem as medidas de coação e agravassem as mesmas no sentido da prisão preventiva, já que dizem os advogados, não se deve excluir o perigo de fuga, um dos pressupostos da mesma. Com que argumentos? Isto é muito interessante, que isto está num site chamado Advocatus, eco.sa.pt, e depois isto aqui é um separador tipo de justiça. É interessante que eu tropecei nisto. E com que argumentos? Rendeiro não desempenha algum tipo de atividade profissional em território português, o arguido continua a exibir uma grande disponibilidade de meios, pese embora persista em não assumir as suas responsabilidades, designadamente no que respeita ao pagamento da coima em que foi condenado em processo de contraordenação do Banco de Portugal, a que sempre se recusou pagar, mesmo depois do trânsito em julgado. João Rendeiro não tem filhos. Quanto à sua morada de família, encontra-se a mesma presentemente arrestada à ordem nesse processo. O arguido João Rendeiro não possui neste momento nenhuma ligação a Portugal. Não deixa de ser certo que ao longo destes anos de batalha judicial o arguido João Rendeiro deu várias vezes nota da sua ausência, apresentando as devidas comunicações, mas neste caso dando as moradas de onde se encontrava: Miami, São Francisco, Nova Iorque e Courchevel, em França. O ex-líder do BPP mostra não se conformar com nenhuma decisão judicial, nem altera o seu comportamento mesmo depois do seu trânsito em julgado. Portanto, com base nestes argumentos, eles disseram: vejam lá que o homem foge. E fugiu. E isto fica muito interessante aqui. Oi? Estava só a ler o resto da matéria para saber se havia nomes de juízes. Isto é muito interessante aqui, fica mais uma vez aqui exposto que, neste caso, houve as defesas, houve as acusações, houve os argumentos, o julgamento passou, ele foi condenado, avisou-se que ele poderia fugir, portanto, é do género, é ridículo, mas é parvo neste ponto, que é: prendam-no para que possam prendê-lo para ele cumprir a pena. Não é? E ele fugiu. E o resto é história, como vocês sabem, nós já abordamos aqui.
Próximo caso é do septuagenário. Para quem não sabe o que é um septuagenário e não queira fazer o Google, é um homem de 70 anos, ou na casa dos 70, com pena suspensa por violação de jovem esposende. Eu vou só ver onde é que é esposende no instante, só para começar aqui a traçar aqui uma cena. Ora, esposende é no distrito de Braga. Pronto, Braga Norte, ok. Septuagenário com pena suspensa por violação de jovem esposende. O tribunal aponta o adequado contexto familiar e social e a inexistência de antecedentes criminais, o que permite formular um juízo favorável no tocante à prevenção de futuros atos delinquentes. Agora vamos tentar desdobrar isto. O Tribunal de Braga condenou esta quarta-feira um idoso a 5 anos de prisão, com pena suspensa, por violação esposende de uma jovem de 20 anos com problemas do foro mental. Ou seja, o velho não era só bilha, e não só forçou a bilha dele a uma mulher, como forçou a bilha dele a uma mulher com problemas mentais. Eu acho que isto adquire um nível de perversão e de crime acima do que aparentemente este julgado aqui determinou como suavizante. Não é? Para mim é mais grave. Para eles, pelos vistos, é suavizante. Ela já tinha problemas mentais mesmo, já não achou assim, tipo, qual foi? Para a suspensão da pena, o arguido de 77 anos e antigo vice-presidente dos Bombeiros Voluntários de Braga. Pronto, mas isto é pronto, não interessa o que é que ele fez antes, 77 anos não interessa. Terá de pagar à vítima uma indemnização de 15 mil euros e submeter-se a um plano de reinserção social que deverá ser redirecionado, designadamente para as questões relacionais da sexualidade e da desviância sexual. Ora bem, vamos lá ver uma coisa, meus amigos. Eu sou daqueles que passa a vida... Parecia o início de uma música dos Anjos. Eu sou daqueles que passa a vida a pregoar, principalmente aqui no podcast, de que burro velho não aprende línguas. Principalmente nas situações que tocam racismo e questões sociais assim adjacentes, do género sexualidade, etc., que a malta mais velha simplesmente não vai a tempo de aprender porque foi uma vida inteira a viver num molde que vai demasiado tarde para aprender outro molde e eu estou perfeitamente em paz com isso. E eu estou a pegar neste assunto, precisamente, nesse contexto, para precisamente estar tão em paz a perceber que este senhor de 77 anos não vai lá com um plano de reinserção social. Porque, vamos lá ver uma coisa, ele tem 77 anos. Na melhor das hipóteses vive até os 85, 90, está bem. Na melhor das hipóteses também, por quantos mais dias ele tenha na face da Terra a respirar a partir destes 77 anos, menos força tem para violar. Não é? Então, eu não estou preocupado que ele viole outra vez no sentido em que eu acho que ele vai ficar mais velho. E tal como eu não estou necessariamente preocupado que ele viole outra vez, eu também, não é isso que eu queria dizer, eu não estou preocupado que ele viole outra vez, eu não estou tão preocupado que ele entenda que violar está errado. Porque ele teve uma vida inteira de 77 anos em que aparentemente, pelos vistos não ter antecedentes, não se sabe as práticas que ele poderá ter levado a cabo antigamente ou não, que até poderiam ser mais aceites. Como, por exemplo, aquela velha história de que antigamente os gajos iam para a tropa e casavam com as miúdas às 16 e não sei o quê, e depois quando voltava era mocada de meia-noite, como diz o meu sogro, e era comumente aceito na sociedade como entre marido e mulher não se mete a colher, etc. Portanto, o que leva a umas práticas de porradaria entre homens e mulheres, porque é que não poderá levar a umas práticas de porradaria sexual entre homens e mulheres comumente aceitos? É a ponto que eu estou a estabelecer. Então vamos lá, vou tentar voltar ao pensamento, porque eu não formulei bem. Kanye West style. Vamos lá ver. Ele tem 77 anos e caminha cada vez mais para a cova, não é? Acompanhem-me. Ele se caminha cada vez mais para a cova, eu não estou à espera que ele aprenda que violar é errado, porque ele já violou. E ele nunca se questionou se violar estava errado. Não é? Ele nunca se questionou se efetivamente ele estava a fazer a coisa certa ou se devia sequer levar a cabo o ato, não é? E até porque a pessoa tem problemas de foro mental, ou seja, até que ponto é que a pessoa mesmo dissesse vem cá, come. Se não era só por isso simplesmente o foro mental a falar, pá, como é que eu ia dizer isto? Se não era inconsciência da pessoa versus a falta de consciência da pessoa sã, não é? Vou tentar transitar isto para um pensamento mais simples, para uma analogia mais simples. Eu não vou bater a um gajo na rua que me peça para lhe bater. Tipo, dá-me um soco! E eu vou lá e dou. Não é? E depois eu calho a matá-lo. Mas ele pediu para lhe dar o soco. Então vamos colocar-te num plano... Como é que é? Num plano de reinserção social que deverá ser direcionado designadamente para as questões relacionais da agressividade e da violência pública. Pronto, reformulei aqui. Até teoricamente por este andar eu não ia preso. Mas vou continuar a ler. O arguido foi condenado por 2 crimes de violação registrados entre abril e maio... Oi? Que interessante. O arguido foi condenado por 2 crimes de violação registrados entre abril e maio de 2018 em Esposende, num apartamento que o arguido possuía naquela cidade. Ou seja, por este parágrafo eu depreendo que não era a casa principal dele, era a casa que ele fazia as putarias dele. Ou seja, já há uma precedência.
Ou seja, mesmo não havendo antecedente criminal, porque o antecedente criminal baseia-se no quê? O antecedente criminal basicamente é cometeste um crime e meteu-se lá no livro de ponto que cometeste o crime. Com todas as adjacências, obviamente. Foste condenado, foste preso, whatever, foi absolvido, whatever. Acho que absolvição não. Absolução acho que não leva a antecedente. Não sei. Pronto. Não tens passagens na justiça registadas, mas ele cometeu 2 crimes. Portanto, eu vou já dizer aqui que noto um conforto por parte deste senhor em levar a cabo este tipo de ato. Segundo o acórdão, o arguido violou a vítima e disse-lhe que, caso contasse alguém, a fecharia numa garagem e iria fazer mal à mãe dela. Bem, este senhor agora está confirmado. Eu estava a tentar fazer aqui o argumento mais virgem possível, mais virgem possível em relação à possibilidade deste senhor estar a cometer este ato de forma mesmo que inocente, ou mesmo despojada de, como é que eu ia dizer, de maldade intrínseca, do género, vou-te violar, não é, vou ter sexo contigo e tal, mas isto é errado e se calhar vai dar merda, mas eu vou ter sexo contigo. Eu já estava a fazer o argumento do ponto de vista do velho, que não vê mal naquilo, mas que é mau, não é? Pronto, melhor assim. Mas agora eu estou a perceber aqui que este senhor efetivamente viu mal naquilo e usou isso para continuar. Pelo menos por uma segunda vez. Segundo o acórdão, o arguido violou a vítima e disse-lhe que caso contasse alguém, a fecharia numa garagem e iria fazer mal à mãe dela. Portanto, ele sabia o que é que estava a fazer. E sabia a quem estava a fazer. Para o Tribunal, dos factos apurados evidenciam por parte do arguido uma atitude interior culposamente dolosa. Vamos lá ler isto como deve ser outra vez. Para o Tribunal, os factos apurados evidenciam por parte do arguido uma atitude interior culposamente dolosa. Ok, depois explica aqui mais em baixo, não escuso estar aqui a coçar a cabeça. A sua atuação foi culposa, por censurável, pois era de exigir-lhe um comportamento de acordo com o direito, o que manifestamente não ocorreu, mantendo relações sexuais vaginais e orais com a vítima contra a sua vontade e mediante o uso da força física e de ameaça, sublinha o acórdão. Muito bem. O Tribunal enfatiza ainda o acentuado grau de ilicitude do arguido e a intensidade ofensiva dos comportamentos que empreendeu, ao decidir aproveitar-se da vulnerabilidade da vítima, forçando-a a entrar no seu carro e levando-a para o seu apartamento onde consumou as violações. A vítima foi surpreendida pela personalidade impulsiva, ameaçadora e violenta do arguido, acrescenta o acórdão. Isto está tudo em acórdão. A favor do arguido, o Tribunal aponta o adequado contexto familiar e social, meu Deus, e a inexistência de antecedentes criminais, o que permite formular um juízo favorável no tocante à prevenção de futuros atos delinquentes. Portanto, não lá vê uma coisa. Meu Deus. Aqui, o que eu estou a perceber aqui, a nível a favor do arguido, eles dizem que o adequado contexto familiar e social, ou seja, como era um senhor que aparentemente... Agora já faz sentido o porquê dele estar a mencionar o trabalho dele. Como ele foi o ex-diretor dos bombeiros... Onde é que está escrito esta merda? Como foi o vice-presidente dos bombeiros voluntários de Braga, isto estabelece que ele se calhar era uma boa pessoa. E eles fazem aqui a colagem. Meu Deus. A vítima foi surpreendida... A favor do arguido, o Tribunal aponta o adequado contexto familiar e social, ou seja, como aparentemente era uma boa pessoa e como aparentemente era uma boa pessoa de família, como era uma pessoa de bem como a circunstância de já terem decorrido... O Tribunal destaca ainda o facto de o arguido não ter qualquer contacto com a vítima, bem como a circunstância de já terem decorrido mais de 3 anos sobre os crimes, sem que haja notícia de que tenha aprendido comportamentos da mesma natureza, ou seja... Esta vítima veio à frente, ou chegou-se à frente, ou alguém chegou-se à frente por ela, ou whatever, e disse: aconteceu-me. Como ninguém mais chegou-se à frente a dizer que lhe aconteceu também, entenda-se que foram casos isolados. Independentemente de 2 vezes, independentemente de ele ter dito à vítima que ia contar, que ia lhe fazer mal, ia lhe trancar na garagem, que ia fazer mal à mãe dela, e levou efetivamente para um... Enfim, vocês estão a perceber aqui, isto está tudo escrito, e vocês estão a perceber aqui, isto está escrito, não estou a falar na notícia, isto está escrito em acórdão, isto está no processo, não é? Meu Deus. E o Tribunal destaca ainda o facto de o arguido não ter qualquer contacto com a vítima. Bem, por isso, e também tendo em conta a idade do arguido... Ok, este parágrafo é interessante. Por isso, o Tribunal destaca ainda o facto de o arguido não ter contacto com a vítima, bem como as circunstâncias de já terem decorrido mais de 3 anos sobre os crimes. Vamos lá ver uma coisa. Os serial killers nos Estados Unidos, que é o país líder mundial de serial killing, não é? Muitas das vezes passavam anos em que voltavam a matar de acordo com os contornos e de acordo com o perfil de que eles encaravam o crime. E isso ainda assim não os tornava menos perigosos. Está bem, estamos a falar de homicídio versus violação. Aparentemente, pela justiça portuguesa, violação e homicídio têm gravidades diferentes, porque um estraga muito a vida de uma pessoa que ainda está viva e o outro tira a vida de uma pessoa. Está bem, eu compreendo isso de certa forma legal, eu percebo que a gravidade é diferente. Mas eu só estou a estabelecer aqui o paralelo de que
o facto de terem passado 3 anos e de não se estar a registrar mais nada por parte deste senhor não significa que, primeiro, este senhor não tenha continuado a fazer coisas, não é esta pessoa, efetivamente, mas poderá ter feito outras, em que possivelmente esta foi cobaia do género. Se calhar tem que apanhar uma mais atrasada ainda, para que nem sequer saiba o que é que está a acontecer. Tal como isto não estabelece aqui um padrão. Meu Deus do céu. Enfim, eu começo a ficar sem palavras para descrever isto, porque para mim é tão evidentemente estúpido e tão evidentemente injusto, não é? Que começa a ficar sem palavras sequer para tentar desdobrar isto. Vamos lá ver. O Tribunal destaca ainda o facto de Arguido não ter qualquer contato com a vítima. Por isso, e também tendo em conta a idade do Arguido, o Tribunal considerou haver razões para suspender a pena de prisão aplicada. Pronto. Antigo combatente no ultramar em Angola, o Arguido pertenceu durante 13 anos consecutivos à direção dos Bombeiros Voluntários de Braga, onde assumiu o cargo de vice-presidente. Ora, eu só faço aqui a exploração da personalidade da pessoa, de fazer entender aqui uma coisa. Vamos lá ver, ele esteve no ultramar e no ultramar passaram-se coisas que as pessoas não choram só por pensar em falar. Eu tenho casos na família, eu tive, que a pessoa já faleceu entretanto, de que a pessoa efetivamente mudou literalmente, tendo passado pelo conflito de forma obrigatória, enquanto cidadão angolano. Eu não estou aqui a desculpar, eu não estou a dizer como ele passou por traumas de guerra que agora viu que aqui que podia fazer coisas, não sei. Não, eu estou a dizer perfeitamente o contrário. Eu estou a dizer que este tipo de perfil do combatente no ultramar pode ter sim também, sim senhor, uma situação traumática que leva a um nível de psicopatia ou de apatia emocional que leva a uma certa impunidade até levada à prática ou a cabo na altura lá na guerra, no meio dos outros combatentes e não sei o quê. Mas eu estou a falar aqui é que poderá ter exacerbado, ou que poderá ser a exacerbação, porra, está lixado, peço desculpa, poderá ser a exacerbação de uma pessoa que já por si só era má, ou poderia ter levado a cabo atos vis e maus, porque obviamente que muitas coisas não são contadas nem documentadas, apenas sabe-se que naquele tempo e naqueles conflitos os soldados mataram crianças e violaram mulheres. Não se sabe quem, não se sabe como, não se sabe quando. Efetivamente sabe-se dos relatos do que aconteceu naquela altura e os nomes vão sendo esquecidos, não é? Porque efetivamente o ato é que importa, até porque os nomes entretanto são ultrapassados, não é? E não se vai levar, por exemplo, pelo que me parece, não se vai levar o nome de um neste caso, o senhor que eu poderia saber o nome porque ele foi por 13 anos consecutivos pertencente à direção dos Bombeiros Voluntários de Braga, eu poderia saber o nome dele, não é? Eu não vou levar a cabo aqui, se calhar não se leva este nome ao Tribunal da Haia, o Tribunal Internacional da Haia, para os crimes contra a humanidade e dizer você violou no ultramar. Não é? Eu percebo estas nuances destas coisas. Não estou necessariamente de acordo, mas entendo que, caramba, há a prescrição da memória. Pronto, melhor assim, há uma prescrição da memória. Portanto, vamos lá ver uma coisa. E pronto, a matéria fica aqui. Food for thought. Fica aqui este exemplo. Pronto, e recordo-vos, isto aconteceu em Esposende, Distrito de Braga, ele foi pertencente Braga, Norte e tal, e é branco. Está bem, vamos lá ver então. Outro caso que vocês deverão muito conhecer, que associado parecido ao do João Rendeiro, em imediatismo, mas não parecido a este do senhor de Braga, é obviamente o juiz Neto de Moura, não é? O Neto de Moura, que eu tenho aqui uma notícia de desenvolvimento em que o homenzinho, basicamente, para fugir ao escrutínio, peço desculpa, para fugir ao escrutínio, na sequência daquele acórdão polémico, ele já não assina como Neto de Moura, assina como Joaquim Moura os documentos lá da vida dele, lá dos processos, não sei o quê. O juiz passou a assinar declarações como Joaquim Moura após polémica sobre casos de violência doméstica. Não há regra que obrigue magistrados a adotar uma única identidade profissional. Tudo bem. Neto de Moura já não é Neto de Moura. O juiz desembargador ganhou má fama por causa de um acórdão em que citou a Bíblia e o Código Penal de 1886 para enquadrar crimes de violência doméstica cometidos sobre uma mulher em 2014, passou a assinar as suas decisões com o nome profissional Joaquim Moura. Uma tentativa de escapar ao estigma que se lhe colou por força da divulgação daquela decisão judicial de 11 de outubro de 2017 e do debate que se seguiu. Ora, desde setembro de 2019, pelo menos que o Tribunal da Relação do Porto... Ora, onde é que fica o Porto? O Porto fica no Norte. Vem proferindo acórdãos publicados na Direção-Geral que tem como juiz relator aquele que redige a peça ou adjunto co-participante na decisão, um tal Joaquim Moura. Sendo certo que no portal do TRP não aparece ninguém assim chamado, aparece sim o controverso Neto de Moura e 4 Joaquins sem apelido de Moura. Portanto, aqui basicamente
houve um processo investigativo de perceber o que é que mais este gajo assinou para se perceber efetivamente onde é que anda a cabeça deste gajo no trabalho, não é? E percebeu-se que efetivamente houve uma colagem. Basicamente o que está a acontecer aqui é que isto não foi declarado. Não foi ele a dizer, eu a partir de agora vou... Obviamente, não é? Não, se ele quer esconder efetivamente a sua pegada, não vai ser ele a dizer, a partir de agora vou assinar X. Óbvio. Mas houve uma colagem e efetivamente que é muito interessante. Está aqui o caso do juiz Neto de Moura, que... Eu não vou voltar a dizer o que ele fez, não vale a pena. Já disse. Houve um acórdão em que ele relativizou a violência doméstica e basicamente justificou-a com escrituras bíblicas a dizer que basicamente apanhou porque merecia, não sei o quê. Enfim. É do Porto, é no Norte. Vamos lá ver uma coisa. Vamos já continuar aqui na senda de merda. Isto é muito interessante porque isto é tudo cá em Portugal, meus amigos. Estes gajos que eu estou a ler agora são todos cá em Portugal. Vamos lá ver uma coisa. Em tribunal ficou provado que um homem agarrou e arrastou pelo pescoço uma mulher no meio da rua. Mas este facto não foi tido como crime de violência doméstica na interpretação da juíza Isabel Pereira Neto. Eu acho que já falei deste caso aqui no podcast, mas é sempre importante recordar, porque recordar é viver e quem não sabe da sua história está condenado a repeti-la. Vamos ver onde é que é Paredes. Paredes é ao pé do Porto. Ela é de Paredes, é ao pé do Porto. Na barra do Tribunal de Paredes prevaleceu a tese de que os acontecimentos em causa não tiveram crueldade, insensibilidade e desprezo suficientes para serem considerados crimes de violência doméstica. Na barra do Tribunal de Paredes prevaleceu a tese de que os acontecimentos em causa não tiveram crueldade, insensibilidade e desprezo suficientes para serem considerados crimes de violência doméstica. Vamos lá então ler. Entendemos que a conduta do arguido não integra o conceito de maus-tratos previstos no artigo 152 do Código Penal. Pode ler-se na sentença que o Jornal de Notícias teve acesso. Deixa-me lá ver aqui. É papagantes, está bem. Em declarações à TSF, Frederico Marques, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, sublinha, no entanto, que desde a última alteração à legislação num único episódio de violência doméstica já pode ser considerado crime de violência doméstica. Peço desculpa, li isto péssimo, peço desculpa. Sublinha, no entanto, que desde a última alteração à legislação, um único episódio de violência pode já ser considerado crime de violência doméstica, obviamente, não é? Não é? Claro. Eu se dou uma chapada à minha namorada, é violência doméstica. Por muito tenha sido só uma. Mas é. Agora, se ela me provocou irremediavelmente para lhe ter dado um estalo, se ela mexeu comigo ao ponto da cólera em que eu pese ter sido apenas um estalo, eu podia ter feito muito mais, porque sou homem, sou mais forte, mas na verdade é só um estalo, não interessa. Isso tudo aí depois tem que ser discutido em tribunal. Eu não estou aqui, eu vou voltar a dizer, eu estou a usar o exemplo mais extremo do género. Imaginemos, tipo a piada do Bill Burr, da Rihanna e do Chris Brown, não é? Não se sabe o que ela disse ou o que ela fez naquele carro para levar-lhe ao nível de cólera, para justificar, não, para levá-lo ao extremo de lhe ter agredido. Não se sabe o que ela fez para provocar. Não se sabe que razões é que ela deu para ele ter exercido. Mas o facto é que ele exerceu e obviamente é culpado porque exerceu. Porque quando exerces sobre os teus impulsos é que és responsável sobre eles. Tu podes sentir as coisas. Agora, a parte racional e responsável de ti, enquanto ser humano, é quando exerces sobre as coisas que sentes. Ou de que forma exerces sobre as coisas que sentes. Pronto. Posto isto, obviamente que um crime, que um ato isolado para mim confere uma altura penal para se enquadrar. E atenção que isto foi uma alteração à legislação. Ou seja, antigamente, antes desta alteração, não se entendia que um ato isolado era constituinte de violência doméstica. Agora, quantos atos isolados é que poderão ser determinados como ato isolado até se passar a haver um padrão e estabelecer que efetivamente aquela mulher leva nos cornos a torto e a direito? Por muito que se passe pai de 6 em 6 meses do género, ou de ano a ano, que é do género prenda de aniversário do gajo, não é? Vamos continuar a ler. À luz da leitura da juíza Isabel Pereira Neto, Isabel Pereira Neto, isto é interessante, sustentada em acordo no Supremo Tribunal de Justiça, os factos em causa teriam gravidade para serem considerados um crime de ofensa à integridade física, mas essa infração necessita da queixa da vítima para chegar a julgamento, o que não se verificou. A mulher recusou testemunhar ao longo de todo o processo. Sabe-se lá porquê, né? Se calhar ela teve medo de ele ser acusado efetivamente, apanhar uma pena de merda, lembrar-se dela, sair de lá e entretanto depois matá-la, não é? Tal como já temos também um caso de historial assim forte cá no nosso burgo, não é? O Jornal de Notícias adianta que o caso tinha um historial conhecido pela Guarda Nacional Republicana de Paredes.
Os guardas que viram o homem arrastar a mulher e insistir em colocá-la no banco de trás do automóvel tinham já testemunhado pelo menos um episódio violento anterior, pelo que decidiram naquele momento deter o futuro arguido que agora foi absolvido. Durante a detenção, o agressor insultou os profissionais da GNR e inclusivamente garantiu que iria procurá-los mais tarde. A juíza Isabel Pereira Neto não considerou, no entanto, que este gesto tenha constituído um crime de ameaça e absolveu também o arguido nesta matéria, classificando as palavras do homem como um mero desabafo. A Isabel Pereira Neto, que eu não consegui chegar à cara, ela deve ter um sexo incrível, porque ela deve permitir tudo, pá. Ela deve permitir tudo, ela deve ser o exemplo de mulher que qualquer homem com extrema falta de autoestima e que necessite de exercer a sua força física para fazer valer a sua presença ou o seu valor que não o tem, é o sonho de... Sonha com, aliás. Nem sei falar, eu fico parvo com isto. Durante a detenção... O Jornal de Notícias adianta que o caso tem um historial conhecido pela Guarda Nacional Republicana de Paredes. Os guardas que viram um homem arrastar a mulher e insistirem em colocá-lo no banco de trás do automóvel tinham já testemunhado pelo menos um episódio violento anterior. Pelo que decidiram naquele momento ter o futuro arguido do género. Até a GNR disse, se calhar não, espera aí. Deixem-nos fazer qualquer coisa que... Pronto, já chega, para, não é? Até... Puta que pariu. Pronto, vamos passar para outro caso. Vamos passar, não vale a pena. Isto faz-me ferver o sangue e faz com que o podcast perca o seu valor de entretenimento muito rapidamente. Vamos falar então do nosso outro amigo muito interessante aqui, que é o Sr. Juiz Ivo Rosa. O Ivo Rosa, alvo de processo disciplinar do Conselho de Magistratura. Isto é uma notícia dia 18 de março de 2022, que isto caiu-me ao colo também no tal site do Advocatus, by Eco. Recorde-se que o juiz Ivo Rosa é um dos dois juízes do não sei quê, que a par do Carlos Alexandre tem tipo os casos de maior perfil e que saem em sorteio, em que o caso, por exemplo, acho que foi o do Sócrates, o computador deu erro no sorteio até sair o nome do juiz Ivo Rosa. Vamos lá ver. Portanto, é só para dar aqui um contexto de quem lê. O Conselho Superior de Magistratura decidiu abrir um processo de disciplina, um processo disciplinar, pronto, está mal escrito aqui, à conduta do juiz Ivo Rosa com base nos acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa que desfazem decisões do juiz do Ticão. A secção disciplinar do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura abriu um processo disciplinar contra o juiz Ivo Rosa, juiz do Tribunal Central. Juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, conhecido como Ticão, de acordo com o Observador e o Expresso, confirmados pelo CSM. Será o inspetor do Porto a investigar e determinar se há motivos suficientes para castigar o juiz, sendo que no limite pode ser demitido ou obrigado a reformar-se. Na sessão dos assuntos inspectivos... Esperem lá, que isto é uma coisa interessante aqui. Que giro. Está bem. Que interessante. Enfim, coitadinho. Tá bem. É muito giro aqui. Na sessão da secção dos assuntos inspectivos e disciplinares do Conselho Permanente e Ordinário do CSM, ocorrido em 24 de fevereiro de 2022, foi deliberado por unanimidade dos seus membros, instaurar o procedimento disciplinar ao Dr. Ivo Nelson de Caires Batista Rosa para apuramento de factos que poderão configurar responsabilidade disciplinar pela infração de dever de obediência à Constituição e à lei. E pela infração consubstanciada na interferência ilegítima na atividade jurisdicional de outro magistrado. Portanto, eu percebo aqui que a magistratura em Portugal é um bocado como LGBT. Eles nem entre eles, nem dentro do mesmo grupo, eles estão de acordo, não é? Mas pronto, isso é interessante também porque tem a ver com aquela coisa da lei que é do recurso, quando se recorre a uma sentença, que basicamente é pedir uma segunda opinião sobre o tramitado em julgado, não é? Pronto, sobre o sentenciado. Não discordo, mas claramente, como tudo na vida e como tudo que é democrático, como é uma espécie de vicissitude desta democracia magistratural, eu entendo aqui os malefícios de haver esta possibilidade de recurso utilizada de forma perversa, obviamente, não é? Mas pronto, se é permitido o recurso e se é possível reverter uma decisão com base no recurso, só se estima que seja uma decisão justa revertida, não é? Ou uma decisão injusta que seja revertida para justa e não do género, não gostei do que sentenciaste porque me condenaste, porque na verdade eu fiz isto, mas não fiz com a intenção que tu pensaste que eu fiz.
E, portanto, eu vou falar aqui com o outro, e o outro diz, não, na verdade tens razão, vai lá para casa e tal. Portanto, é lixado, basicamente é lixado. Ora bem, o processo arrancou após a nona sessão do Tribunal da Relação de Lisboa ter enviado um acórdão para o Conselho Superior de Magistratura em que se anulava a decisão do juiz Rosa relativo a um processo com Isabel dos Santos e Mário Lito da Silva, que interessante, o braço direito da empresária angolana, no qual o juiz revertia um despacho do juiz Carlos Alexandre. Pois, está certo, olha aqui. O desembargador Abrunhosa Carvalho teceu duras críticas acusando-o de infrações graves e de não seguir a lei. Basicamente, o Carlos Alexandre aqui é tido como o fiel escuteiro pela comunicação social. O Carlos Alexandre é o chamado justiceiro que usa a lei para punir os criminosos, de acordo com a subjetividade que ele lhe confere. Basicamente, estabelece aqui que o Carlos Alexandre abusa da lei, de um lado, ao estilo Batman, no sentido em que visa punir os criminosos, mas com um viés que ele próprio atribui. E não com uma situação que seja provada ou provável, tá? Estão a perceber o que eu quero dizer aqui? Basicamente há uma subversão do lado do Carlos Alexandre, de acordo com o que dizem da comunicação social, que eu sinceramente não me informei. De acordo com o que acontece na comunicação social, ele tem uma postura mais persecutória do que propriamente de julgado, não é? Ao passo de que aqui o Ivo Rosa é conhecido como o seu perfeito antagónico, que é do género. Vamos levar isto com calma, e a lei tem que provar muito bem provadinho que esta pessoa fez estas coisas, senão, assim, à primeira vírgula que não esteja bem escrita, esta pessoa é absolvida porque houve erro no processo. O Wink Sócrates. E basicamente acontece este braço de ferro entre estes dois. Eu vou-vos só dar aqui uma chega sobre esta data, não se esqueçam desta data. Na sessão da secção de Assuntos Inspectivos e Disciplinares do Conselho Permanente Ordinário do CSM, ocorrida em 24 de fevereiro de 2022. Atenção, 24 de fevereiro, não se esqueçam desta data. Há ainda outra citação noticiada pela Lusa relativa ao inquérito do BES, GES. Ivo Rosa não tinha nem tem o poder jurisdicional de alterar ou revogar decisões de colegas da mesma categoria. Pronto, ok, agora faz sentido. A coisa do recurso é muito interessante. O recurso acontece de forma justa ou de forma procuradamente justa quando, imaginem aqui, o Tribunal da Moita diz-me que eu ia em excesso de velocidade e então condena-me a 6 meses sem conduzir. Então eu recorro dessa decisão porque eu não considero que eu ia em excesso de velocidade ou o Tribunal não aceitou a minha justificação de que a minha namorada estava com falta de ar e eu então acelerei porque fui deixá-la ao hospital, né? Eles não aceitam isso. Sabe-se lá, whatever. Estou a dar um exemplo para justificar aqui o meu recurso, né? Obviamente que eu não vou ficar na mal de fotografia nesta analogia, né? Então o que eu recorro a um juiz de instância superior, ou seja, de camada superior de importância e responsabilidade. Em vez de ser o juiz da comarca, em vez de o juiz da comarca, o juiz já toda da comarca. Eu não vou falar que a juíza Maria Luísa da comarca da Moita também para recorrer, que é uma espécie, que é como eles aqui estão a assinalar, o poder jurisdicional de alterar ou revogar decisões de colegas da mesma categoria, ou seja, da mesma instância. Então assim, eu vou recorrer a uma instância superior e se quiserem pegar no meu caso, sim senhora, muito bem. Caso contrário, isto é como aquelas avaliações é como os recursos de... Não é recurso, é como quando se pede a revisão da frequência, na universidade, né? Mas aí é lixado, porquê? Porque aí o professor a quem a gente pede para rever a prova que nós achamos merecer mais, é o mesmo professor que pode dizer sim senhor errei, que nunca acontece, quase, como pode ser o mesmo professor que diz, que mais comumente, ok, tens toda a razão, eu errei, vais ter menos, não é? Aqui não, aqui quando a gente recorre a uma instância superior, acima, vá, e que veja imparcialidade porque não sabe do caso, não sabe nada. Pelo menos não há ligação afeta diretamente ou em conflito direto de interesses com a pessoa que ajuizou o primeiro caso em questão. Isto é interessante. Bem, e o resto da matéria... ok, e acabou assim. Está-se bem, pronto. Ele basicamente pisou os calos do Carlos Alexandre e eles verificaram que se calhar não tinha que pisar. E isto foi tudo deliberado no dia 24 de fevereiro de 2022. E porquê que eu chamei-vos a atenção sobre esta data? Que, apesar de dizer-vos para não esquecerem, eu peguei nela outra vez, como se não fosse relembrar. O juiz Ivo Rosa foi operado de urgência ao coração. Ele está de baixa médica por tempo indeterminado. Isto é uma notícia de 23 de fevereiro. Ele está de baixa médica por tempo indeterminado. Foi operado de urgência ao coração na terça-feira. Ora, só para ver aqui, 23 de fevereiro foi quando? Só para estabelecer aqui que eles falam em passadas datas. Vamos lá ver, só para não falar merda. Ora, 23 de fevereiro foi uma quarta-feira, portanto... No dia anterior, eles noticiaram no dia seguinte. Muito bem. No dia 22 ele foi wink operado de urgência. Está bem.
O juiz Ivo Rosa terá sido operado de urgência ao coração na terça-feira, um dia depois de ter entrado em baixa médica por tempo indeterminado. Avança esta terça-feira. O Correio da Manhã, já se paga. O magistrado responsável por casos como o Universo Espírito Santo e a Operação Marquês terá sido diagnosticado com um problema cardíaco depois de ter realizado uma série de exames. O mesmo jornal adianta que um juiz substituto poderá decidir as questões urgentes dos processos que Ivo Rosa tem em mãos, com procedimentos cautelares, arrestos preventivos de bens. Tendo em conta que não se sabe quanto tempo o magistrado demorará a recuperar de cirurgia. O juiz deverá ser o número 3 do Tribunal Central de Instrução Criminal, vulgarmente conhecido como Ticão. Durante a ausência de Ivo Rosa, este juiz receberá o recurso do Ministério Público em relação ao levantamento do arresto de José Manuel Espírito Santo, primo de Ricardo Salgado. Pronto, basicamente aqui é só um reparo interessante com o homem. Eu não sei, eu acho que. Não sei. Aqui sou eu a levantar clima de suspeição. Eu acho que não há nenhuma inocência. Pode sim, senhora, pode perfeitamente ter tido já esta condição que carecia deste tratamento ambulatório, etc. Tudo bem, não estou a pôr em causa. Estou a dizer é que há uma. Não sei, o timing das coisas é muito interessante no meio destes círculos de poder. E cá em Portugal o exercer desse poder é feito de uma forma muito, muito displicente e muito, muito negligente. Cá em Portugal o Jeffrey Epstein não existiria como teoria de conspiração, basicamente, porque cá em Portugal a displicência é tanta nos círculos de poder que o Jeffrey Epstein seria uma cena que efetivamente poderia ser até verificável e comprovável, que na verdade não ia dar em mais nada, porque os círculos de poder aqui agem de forma muito, muito à vontade. É muito à vontadinha cá no nosso charco. Fica aqui então a situação do Sr. Juiz Ivo Rosa, que eu agora gostava, eu poderia pesquisar, mas não apetece, porque depois volto a dizer isto e iria interferir diretamente com o fator de entretenimento do episódio. Mas eu poderia pesquisar se o facto do juiz estar agora de baixa por tempo indeterminado, se não interfere depois com os prazos de prescrição dos casos que ele está a julgar, não é? Porque recordo, ele deu bastante na cabeça da Procuradoria, né? Da Procuradoria, acho que é a Procuradoria-Geral da República, não sei se são eles que estão a tratar do caso do Sócrates. Ele deu imenso na cabeça da Procuradoria porque apresentou várias irregularidades no processo, apresentou coisas fora de prazo, houve crimes aqui que foram apresentados que não tinham de estar aqui porque não tem a ver, a data não bate, as frases não estão bem escritas, há vírgulas mal aqui e eu acho que isto é escabroso. E ele deu uma grande descasca na audição, no nome lá que se dá aquilo, não sei agora, na presença VIP da discoteca que é o Tribunal lá de Lisboa. E agora é interessante ele estar de baixo e perceber quais são as ramificações disto. Tipo, só estou a levantar questões, pronto. Portanto, este episódio, que não tem nada para fazer rir necessariamente, visa apenas aqui pegar no caso do Juicy e fazer levar a crer de que todos temos telhados de vidro, nas maiores instâncias de poder também. E nos Estados Unidos existem várias decisões, vários processos decisivos que são tomados de forma muito, muito, muito leviana e displicente, que não vale a pena a gente estar-se a rir apenas dos outros, porque nós cá também temos este tipo de situações a acontecer. O que eu estabeleço aqui é que para crimes violentos os melhores sítios para se viver são no norte do país, para se cometer crimes violentos. Para crimes de colarinho branco, nada bate às áreas metropolitanas respectivamente, porque o proteccionismo é forte e é bom. Há qualidade no crime de colarinho branco nas áreas metropolitanas. O crime de colarinho branco está vivido de boa saúde, é tradicionalmente seguido de forma até intergeracional. O crime de colarinho branco é salutar, porque o crime de colarinho branco muitas vezes não implica necessariamente pena de prisão efetiva, e quando implica, promove sempre uma boa estadia dos condenados, dos arguidos, que se sediam sempre em prisões de segurança mínima, cujas condições são amplamente conhecidas como muito melhores a prisões do comum gatuno, do comum traficante. E, portanto, eu determino aqui que não cometam crimes violentos na área metropolitana de Lisboa, porque passa agora a notícia muito, muito, muito mais recente de que houve aquela agressão na porta da discoteca MOM, lá em Santos, em que os polícias que estavam fora de serviço tentaram parar a confusão e um deles foi agredido até ser posto em coma induzido e acabou por não resistir. E parece que estavam todos a civil, ao que 2 dos agressores foram identificados como militares fuzileiros. Estava tudo off-duty. Pese também que
estavam todos descaracterizados, eram cidadãos comuns, a não exercer nenhum estatuto especial, apenas de cidadãos, em que isso aconteceu dessa forma. O que me leva também a falar de que... Eu só quero atar a cena do juiz e não sei o que, dizer o seguinte: crimes violentos, meus amigos, vão para o norte do país. Quanto mais a norte, mais desculpável é a ação violenta que vocês possam praticar. Recordo, na zona de Braga está muito bom para violar. Está muito bom para violar em Braga. Está muito bom para violar espaçado. Ou seja, é uma violação gourmet. Braga não é fixe para ir a all you can eat ou a buffet livre de violações, não está bem? É bom violar em Braga, mas é violar espaçado. Violar no espaço do mês. Principalmente se for a mesma pessoa, aconselha-se. Se for aquela pessoa que vocês gostaram muito do sabor, aconselha-se a repetir a violação. Aconselha-se também que se estabeleça que não haja nenhum tipo de antecedentes que possam morder os calcanhares, ou seja, sejam cuidadosos e sejam cautelosos quando exercerem o vosso crime não violento. O vosso crime violento é lá para Braga. Agora, crimes de agressão. Crimes de agressão também compensam muito, é na zona lá para Esposende, para Paredes. Aí compensa imenso. Não, Esposende é o gajo de Braga lá de cima. Para Paredes, para a zona metropolitana do Porto, compensa muito os crimes de agressão, principalmente violência doméstica. Violência doméstica lá para o norte também está muito em voga. Estão com umas tendências muito fortes, muito primavera-verão. São muito, apesar de ter umas cores outonais, porque pronto, lá prime-se pelo frio, e o frio se calhar faz ferver pela frustração, e a frustração releva a que a latada bem dada ou o agarrão de pescoço que leva ao arrastão na rua, assistido e presenciado e parado por polícias que ainda são injuriados pelo caminho. É uma palmadinha nas mãos só, é uma chapadinha nas mãos. Ele estava a desabafar, portanto está muito forte a tendência da violação lá em cima. Vá para fora cá dentro, não é? Vá para fora cá dentro do género, para que violar outras pessoas quando se pode violar a mesma? Portanto, viola a mesma e sinta-se transcendentalmente poderoso, apesar de ser de boas famílias e ter boas influências, aparentemente de acordo com o acórdão. E também de acordo com o acórdão em relação à situação da violência doméstica, foi uma situação que se verificou. Eles já tinham conhecimento do historial, presenciaram, pararam até, disseram, se calhar já chega, a gente já deixou passar isto de vezes demais. E entretanto vejam lá que ele foi absolvido, portanto está muito boa a tendência da violência doméstica lá em cima agora. O crime colorinho branco é mesmo cá para baixo que tem que se fazer, cá para baixo é que está muito bom. Recorde-se que um dos empresários que o César Boaventura era um gajo do Porto e estava ligado com o Luís Filipe Vieira. E vejam onde é que os dois estão agora, em termos de corrupção. Portanto, o César Boaventura era um gajo do Norte, que fazia coisas no Norte, em termos de colorinho branco. Tem perna curta. O colorinho branco tem perna curta, a não ser que se chame Pinto da Costa. O colorinho branco tem muita perna curta no Porto, portanto eu não aconselho mesmo a virem cá para baixo. Até apanham a zona da Margem Sul, que está muito fixe agora de se frequentar, porque as marginais todas, de quase todos os concelhos da Margem Sul, estão arranjadinhas para bons passeios. Portanto, o bom desvio de fundos, o bom mau investimento de capital, os bons empréstimos sem garantias são muito bons de se praticar mais cá para baixo. Cá para baixo está muito bom, é mais soalheiro, há um melhor ambiente para roubar dinheiro e para enganar pessoas cá para baixo. Não se aconselha crime violento. E agora, não se aconselha o crime violento, e foi aí que eu fiz o tratamento ao caso então da agressão na porta da discoteca, em que estavam todos civis, os militares da GNR em questão e não, militares da GNR não, os agentes da PSP. Espera aí, eu vou ler a notícia, que eu não tinha isto na pauta por acaso. Agressão Moma. Era PSP. Eu quero ver aqui o link da notícia original, que eu não apetece. Ok, está aqui, boa. Tenham paciência comigo e peço-vos, por favor, perdão e desculpa, porque eu estou a pesquisar agora e o site primeiro que eu encontrei foi CNN de Portugal. Eu sei o que é que vão dizer. Às vezes eu não mereço a plataforma que tenho, eu não mereço a vossa complacência e a vossa paciência para que me possam escutar a ler a CNN, mas eu já ia dizer a CMTV, mas é a mesma coisa. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Polícias atacados por militares de elite à porta de discoteca em Lisboa. Bem, isto... Polícias atacados por militares de elite é bom. Está bem. Não deixa de ser verdade, mas volto a dizer, isto estava tudo em contexto de civis. Eles eram todos civis, portanto... Eu já vou às minhas considerações. Detenções poderão ocorrer nas próximas horas. A Polícia Judiciária tem identificado 3 suspeitos das violentas agressões a 4 polícias à porta da discoteca MoMA, em Lisboa, tendo um deles ficado em estado grave e em causa estão militares de elite de Forças Armadas, de elite das Forças Armadas, são fuzileiros. Apurou a CNN de Portugal. Mais concretamente, elementos do corpo fuzileiro. Bem, pronto.
elementos de corpo fuzileiros ligados igualmente à prática de boxe num clube da margem sul do Tejo. A informação recolhida junto às testemunhas através de imagens de videovigilância foi determinante para a produção de prova e poderão ocorrer detenções nas próximas horas ou dias. Os 4 agentes da PSP foram agredidos na madrugada de sábado e internados no Hospital São José. Três tiveram alta no sábado da tarde. Em comunicação enviada à redação da PSP, informou que os 4 polícias fora de serviço imediatamente intervieram com a sua obrigação legal quando confrontados com uma alteração de ordem pública, com agressões mútuas entre vários cidadãos à porta da discoteca MOM. Eu recordo que, não sei se vocês sabiam, eu também aprendi isso na altura, quando saí com... longa história. Não era uma agente da polícia, não. Eles, mesmo estando off-duty, mesmo estando de folga, se virem um crime a acontecer, eles têm que intervir. De acordo com o estatuto, de acordo com a profissão deles. Pronto. Basicamente, o que acontece quando eles estão de folga é que eles, para mal ou bem dos seus pecados ou da sua preservação, pelos vistos, fingem não ver muita coisa para não se terem de chatear. E é muito isso. E para não se terem de chatear a ponto de serem agredidos e depois morrerem, ou não se terem de chatear por e simplesmente depois têm que preencher papelada e estão de folga e não querem trabalhar de folga. E eu percebo, porque não são bagos para isso o suficiente. Eu percebo isso. É uma questão em que o estatuto aqui... Eu compreendo o incumprimento do estatuto moral face à responsabilidade profissional que é imposta na pessoa. Eu percebo perfeitamente. Vamos lá ver. De imediato, um dos grupos com cerca de 10 pessoas atacou os polícias, agredindo-os violentamente. Refere a declaração que acrescenta que um dos agentes foi empurrado e caiu ao chão, onde continua a ser agredido com diversos pontapés, enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões. A PSP revelou ainda que a Polícia Judiciária já fora informada por atos praticados poderem configurar a prática de crime de homicídio na forma tentada. Exatamente. Estão em curso todas as diligências e preparação... Pronto, está bem. Aconteceu isto e, entretanto, o desenvolvimento da notícia é que, infelizmente, morreu Fábio Guerra, agente da PSP violentamente agredido em Lisboa. Em comunicado, a Direção Nacional da PSP informa com pesar e dor com a morte do agente da PSP violentamente agredido na madrugada de sábado, estava em coma e não resistiu às lesões. Em comunicado, na sequência das agressões foi vítima dia 19 de março, em ação policial, o agente Fábio Guerra da PSP faleceu hoje pelas 9h58 vítimas das agressões cerebrais que sofreu. A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública refere ainda que o agente Fábio Guerra honrou até as últimas consequências da sua condição policial e juramento de dar a vida, se for preciso, num gesto extremo de generosidade e sentido de missão. Está bem, ok? É ainda referido que continuam em curso todas as diligências em coordenação com a Polícia Judiciária. Vamos lá ver. Isto agora... isto está a ter o eco que finalmente devia ter. Porque a noite é uma merda. O entretenimento noturno é uma merda. Eu já falei nisto exaustivamente em episódios anteriores, ou num episódio em específico anterior, do porquê de eu não gostar de sair à noite. E principalmente não gostar de sair à noite nos contornos em que a noite é tida como fixe. Que é precisamente isto da discoteca, do bar noturno, de todo o imaginário que envolve a noite. À noite as pessoas mascaram-se metaforicamente de coisas que não são e levam a cabo atos que nunca levariam no seu cotidiano. Principalmente por saberem, primeiro, que é profundamente errado, e segundo, porque lhes atribui uma adrenalina acrescida estarem a cumprir com aquilo que parece que acham que a noite vai esconder ou vai ajudar a esconder. E à noite, que foi o que aconteceu, todos estes sujeitos, ninguém sabia quem era quem. Ninguém sabia que uns eram militares e que praticavam boxe, como ninguém sabia que os outros eram polícias. Porque ninguém tem que estar com o crachá, ninguém tem que estar com a estrela de David tatuada no braço, não é? Para dizer, eu sou polícia, cuidado, não me mates, porque vai dar merda para ti. Ou eu sou fuzileiro que pratica boxe, cuidado, não te metas comigo senão eu mato-te. E vai dar merda para ti. Isto é um reflexo do que se passa. Eu não vou dizer noite após noite, porque felizmente eu não frequento a noite nessa frequência. Mas a noite é uma merda neste sentido. Caramba! O abuso de substâncias, o abuso de álcool, o transcendentalismo que existe da aura que se transforma e se acha mais forte daquilo que é quando se sai à noite, porque à noite toda a gente usa uma farsa de se achar melhor do que é na sua vida cotidiana, e depois isso transborda para o bem e para o mal, se é que para o bem é possível dizer. Isso transborda para o menos mau e para o muito mau. E quando acontecem estas agressões já são muito comuns. Estas agressões são muito comuns. Aconteceu um ganda cocó para este agente da autoridade. Aconteceu um ganda cocó para o agressor que era fuzileiro. Mas isto é muito comum. Acontecer este tipo de situações. As agressões que resultam em lesões gravíssimas por parte dos agredidos, e as agressões que acontecem, e as situações em que acontecem agressões, em que as pessoas que se defendem apenas e que não foram provocadas vão presas por se determinar como agressores,
Acontecem noite após noite, praticamente. Há vários relatos. Há os relatos dos gajos, dos seguranças da discoteca, que é porrada de meia-noite. Há relatos de que à porta de certas discotecas, nomeadamente Urban, por exemplo, que é das mais conhecidas neste tipo de desacatos, acontecem entre pessoas que estão na relota dos cachorros quentes, acontece entre pessoas que estão a passar, acontece entre... Isto não me espanta. É triste, é. Mas não me espanta. Será que finalmente, com esta fatalidade, de acordo com este tipo de contorno, por parte dos intervenientes, por causa do perfil dos intervenientes, será que isto finalmente vai ter a importância que se deveria conferir há muito tempo? Eu não estou a dizer para se acabar com a noite e com o entretenimento. Eu acho que as pessoas devem fazer o que querem lhes vender na cabeça. Mas não podem estar efetivamente a pisar os calos e a magoar os outros, não é? Não é pisar os calos, é magoar os outros mesmo. Porque pisar os calos devia ser permitido. Desde que depois seja pisado os calos de volta em forma proporcional. Não desproporcional. Eu não sei o que é que os gajos do boxe fizeram ou lhes foi feito para eles terem estado na agressão. Mas também não interessa. Porque, na sequência de alguém ter tentado ir separar a rixa, levou por tabela e morreu. Isto é que é verdade dos factos. Mas o agente foi lá e mandou vir também e quis andar à porrada. Pá. Vou dizer o quê? Vou dizer para o agente não se meter. Ele aqui está... Não sabendo o testemunho dele e dos colegas, que provavelmente... Não sabendo o testemunho dele, que ele está morto. Não sabendo o testemunho dos colegas, que mesmo que queiram falar, vão obviamente abonar a favor da narrativa de que foram lá para parar o desacato e não foram lá do género, está a ver mocada, bora lá também que eu quero lutar. É possível, mas é rebuscado. Eu aceito, perfeitamente, mas é possível, só estou a dizer. É possível, é altamente, é quase improvável, mas é possível. Só isso que eu estou a dizer. Não, sim, provável probabilidade, não, é altamente provável, mas é quase impossível. É melhor assim. Não interessa. Isto é o reflexo da irresponsabilidade e da liberdade anárquica, da liberdade anárquica que a noite exerce sobre os indivíduos que são os seus protagonistas. Obviamente que não é o ato de estar escuro e não é o ato de estar de noite que leva a que toda a gente que se transforme espiritualmente num lobisomem e que entre em comportamentos de loucura, não é? Mas o que é facto é de que há um aproveitamento destas pessoas que poderão não fazer mal nenhum, não fazer mal a uma mosca nos seus cotidianos, que experimentam, que tentam a sua sorte. Vou pôr isto desta forma. A noite exacerba o que o comum mortal não tem coragem para fazer no dia-a-dia. Eu vou pôr isto desta maneira. Porque eu quero tentar aqui, com esta frase, eu quero fazer uma espécie de tweet no oral. Eu quero tentar encapsular tudo o que eu quero aqui... quero tentar encapsular tudo o que quero encapsular nesta frase, nesta tese, que é o quê? Vamos lá ver. Alguém que não tenha conforto suficiente para abordar uma mulher no cotidiano, nos transportes, no local de trabalho, no café onde vai tomar o galão, verifica a noite como uma possível plataforma de engate. Não é? Porquê? Porque exacerba-se uma possibilidade, ou exacerba-se uma vontade que, se é bom ou mau, não é por aí. Eu acho que é inócuo. O tentar engatar é inócuo para mim. O tentar engatar é inócuo. Agora, como é que o fazes? Claro que não é inócuo, claro. É tipo, então, meu, como é que é? Vamos ler a almofada, vamos à casa de banho. Seu porco, eu não faço isso. Puta, não sei. Pronto, isto é tóxico, obviamente. Ao passo de que, não deixei de reparar em ti desde que entrei. Concedes-me esta dança? Vamos dançar? Como é que te chamas? Que idade tens? Posso conhecer-te melhor? Dás-me o teu número? Podemos falar depois? É inócuo, né? É o que é. Não quero, é porco. Pronto, é tóxico de um lado, não é tóxico do outro. É o exemplo que eu estou a tentar encapsular. O que eu quero dizer é que a noite exacerba o comum, o que eu tinha dito há bocado. A noite exacerba o que o comum mortal não teria coragem de fazer no seu cotidiano. Ora bem, estes senhores praticam boxe no seu clube de boxe. Porque esse é o espaço propício para praticar boxe entre pares. Não é? E pasme-se, quando se pratica boxe, quando se pratica uma arte marcial, no ginásio onde se pratica, no clube onde se pratica a arte marcial, há um autocontrolo que é definido por cada um de nós que estamos a praticar, principalmente no sparring. Eu estou falando de sparring numa situação de
de treino de combate, não é? De treino de situação de combate, há um autocontrole imposto sobre o praticante, ou os praticantes, os intervenientes, para não magoar o outro. Porque são colegas de equipa, são colegas de clube, são atletas que estão apenas a praticar a modalidade, não visam efetivamente, competitivamente, zupa. A menos que se proporcione, e obviamente competitivamente, né? Em que se tem que se dar tudo, e obviamente mesmo nos contextos do próprio clube, a menos que se diga, não, agora bora a sério. E então aí faz o que tem que se fazer. Agora, o que é que se exacerba em relação a estes praticantes de arte marcial que depois vão para a noite e têm a ferramenta para exercer essa violência de tal forma? É precisamente casos como este. Vão para a noite, podem... Eu aceito perfeitamente que não tenham saído à noite com o objetivo de dar nos cornos a alguém. Eu aceito perfeitamente. O que também é possível, mas é improvável. Vamos pelo senso comum. Agora, quando eles se veem no conforto de como têm esta ferramenta, partir para a mocada, e como se isso não bastasse, porque eles praticam boxe, começarem aos pontapés no chão a quem já está caído, isso diz muito mais deles, enquanto praticantes da modalidade, e enquanto pessoas que detêm as técnicas capazes de efetivamente imobilizar alguém, incapacitar alguém, melhor dizendo, de forma permanente ou temporária, isso diz muito mais deles do que das pessoas que poderão ter dito 30 por uma linha para os provocar, sem saber que eles até se podiam ser o pica das galáxias do boxe, percebem? Há uma responsabilidade acrescida que tem que ser apurada, porque eles têm estas ferramentas. Há uma responsabilidade acrescida que tem que ser apurada, porque eles são membros das Forças Armadas. Há uma responsabilidade acrescida que tem que ser apurada, porque eles são membros das Forças Armadas com estas capacidades e fazem parte de um corpo de elite. E no fim há uma responsabilidade acrescida com estas todas em acumulação que tem que ser apurada, porque uma pessoa morreu. Isto foi Banha da Cobra, episódio 68. Banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra.